Alô, 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 vamos lá, gente! Canal Tricolaço por aqui para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube depois de São Paulo 2, Corinthians 0. Como é bom ganhar clássico, né? Como é bom ganhar clássico, como é bom ganhar de rival, né? As coisas ficam diferentes, né? Você fica mais feliz. A rivalidade é um negócio importante no futebol por causa do peso que cada equipe tem, né? Então, e por toda a trajetória, história, tradição, aquela coisa do Corinthians ao longo dos anos, a torcida grande, aquela mania de diminuir o outro, enfim, coisas que a história do futebol vai contando. Então você quer ganhar para mostrar que você também é bom, e vira aquele duelo, aí depois o outro quer ganhar para mostrar que ele também é bom, que é melhor que você, e aí você cria essa rivalidade. São as duas maiores torcidas de São Paulo. Uh, Infelizmente hoje não convivem dentro do mesmo estádio num jogo. A gente torce para que um dia isso possa voltar a acontecer. Por outro lado, é bom você ter a sua galera vendo, né? Como é no basquete americano, por exemplo, todo mundo vendo o jogo lá daquela mesma equipe, depois no jogo do outro vai todo mundo da outra e por aí vai. Mas, além de bom, tem coisas importantes para serem ditas. Foi uma vitória gigantesca do São Paulo. O placar poderia ter sido maior e eu não estou sendo apressado, não. O Crespo é um baita de um acerto. É um baita de um acerto. Eu acho que dá para a gente desenvolver um tópico aqui só para falar do Crespo, das coisas que me parece ele tem de positivo até em relação. Vou dar uma ajeitadinha aqui para ficar melhor a nossa conversa. Aqui, ó. Das coisas que ele evoluiu no tempo em que ficou fora. Isso está muito claro. E por que que eu acredito que essa evolução é muito patente, né? Uh, Porque, para mim, em 2021, é só puxar nos arquivos aí, tem os vídeos. A leitura que eu fiz, e até hoje eu acredito que ela estava correta, da queda do Crespo, é porque o Crespo chega ao Brasil para assumir o São Paulo no Campeonato Paulista, sabendo que ele tinha que vencer, sem ainda conhecer profundamente o futebol brasileiro. Porque eu engano você achar que porque o cara é da Argentina, ele conhece profundamente o futebol brasileiro. Não conhece. Primeiro que ele jogava no exterior durante muitos anos, na Europa. E na Europa não tem penetração do Campeonato Brasileiro. Na Argentina também não. Ao contrário do que você possa pensar, não passa o Campeonato Brasileiro na televisão da Argentina. As pessoas não assistem. Elas veem os gols dos programas esportivos que abordam o futebol internacional. Essa é a noção. E conhece grandezas e tradições nos torneios continentais. Então é um conhecimento superficial. E quando o Crespo veio para cá, ele sabia quem era São Paulo, quem era Corinthians, quem era Vasco, quem era o Flamengo, mas não tinha noção de como esses times estavam. Então, quando começa o Campeonato Brasileiro, onde você precisa conhecer essas equipes, porque o campeonato é disputado por pontos e cada jogo vale, ele fracassou, porque ele ainda precisava conhecer esses times. E ao não conhecê-los, ele não soube enfrentá-los. Agora a gente percebe que, além dele já saber que não é do jeito que ele pensava, ele também evoluiu como técnico no Oriente Médio, e escolheu um modelo de jogo muito bom. É um futebol ofensivo, mas não é um futebol maluco, sem organização. É um futebol ofensivo por convicção. É um futebol que começa a se construir atrás e vai até a frente em velocidade para chegar dentro da área do adversário, não para ficar trocando passes. Acho que essa diferença é fundamental em relação, primeiro, a outros técnicos que têm o mesmo propósito, e segundo, que demonstra que ele tem muito clara a noção do que ele quer que um time faça em campo. E o outro aspecto que ele aprendeu, pelo que eu percebo, a
a observar melhor esses times que ele enfrenta aqui. Ele teve no Brasil, ele viu jogos aqui em algumas ocasiões, a gente sabe disso, ele veio visitar o Brasil, ele assistiu jogos do São Paulo aqui. Uh, ele passou a ter um olhar mais cuidadoso com seus adversários, a gente percebe isso também. Ele veio, por exemplo, para enfrentar o Flamengo na primeira rodada em que ele assumiu a equipe volta da Copa do Mundo de Clubes, sabendo que era difícil, haja vista o que ele falou do Flamengo. Ele até exagerou, acho, na negatividade, digamos assim, mas ele sabia o que era. E ele fez outra coisa muito importante. Ele alterou muito rapidamente o time de um jogo ruim para o outro. E também fez uma leitura muito boa quando, na quarta-feira, o repórter na coletiva perguntou para ele qual era a diferença, porque a atuação do São Paulo tinha sido muito diferente do jogo da quarta para o jogo do sábado contra o Flamengo. E ele disse que a diferença se chamava Luciano. Ele já queria ter contado com o Luciano contra o Flamengo. O São Paulo cometeu um erro de contagem de cartões e o Luciano estava suspenso e na última hora não pôde ser relacionado. E aí o Crespo precisou de mudar de ideia muito rápido. A ideia cristalizada de jogo dele era com o Luciano. Na quarta-feira, quando o Luciano volta, essa característica do time melhora porque o jogo se desenvolve em torno da presença dele. Não é jogar em função dele, mas em torno da presença dele. A dinâmica de jogo proposta funciona melhor com ele em campo. Isso ficou provado naquele dia e hoje. Ele deu uma assistência na quarta-feira, participou do lance do segundo gol e hoje ele fez 2 gols. Então ele tem participação direta em 3 gols e uma semi-participação num 4º gol da equipe, dos 4 que a equipe fez. Então o Crespo tem razão. Mas ainda assim ele fez outras correções, ele mudou a escalação da zaga do primeiro para o segundo jogo, porque entendeu que o Alan Franco renderia melhor pelo lado esquerdo, e com isso ele corrigiu a participação anêmica do Cedric do jogo contra o Flamengo para o jogo do Red Bull. Não melhorou ainda, mas a gente já disse aqui no vídeo da segunda-feira, né? Só tem o Cedric. Então, se só tem o Cedric, você tem que tentar melhorar a possibilidade, a capacidade de jogo do Cedric. Não há outra coisa a fazer. Ou pelo menos deixá-lo mais confortável em campo. Então, nesse sentido, foi um acerto. O homem realmente está muito bem. O São Paulo está bem de técnico. Não acho que resolveu todos os problemas. Não acho que ele não vai sofrer revés. Acho o jogo contra o Juventude do meio da semana muito complicado. Muito complicado. O Juventude é um time curioso. Ele é um time da parte de baixo, mas que joga sempre muito bem em casa. E isso o mantém ali entre estar embaixo e no meio da tabela. Então ele fica na zona do rebaixamento, depois vai para o meio, depois cai de novo. E quando o jogo é lá, é onde ele se garante. Ele tem dado muito trabalho aos seus adversários lá. Então o São Paulo sofrerá. Mas acho que o São Paulo tem condição até de ganhar do Juventude lá, se for inteligente, e de ganhar do Fluminense domingo em casa. E penso que ganhar 3 jogos seria uma arrancada espetacular dessa passagem do Crespo pelo São Paulo. O primeiro tempo do São Paulo hoje foi excepcional. O São Paulo fez 2 gols, mas poderia ter feito 4 gols com alguma facilidade. O Corinthians deu um único chute a gol no primeiro tempo inteiro. Isso é mérito do São Paulo porque o São Paulo fez 2 coisas. O São Paulo pressionou o Corinthians e o obrigou a ficar no seu campo em boa parte do tempo. E quando o Corinthians recuperava a posse e vinha para o campo de ataque, ele vinha com muita lentidão e o São Paulo conseguia se reorganizar no campo de defesa, montava 2 linhas, fazia lá as tais perseguições e fechava os espaços de entrada do Corinthians. Isso atrasava a chegada do Corinthians na área. Outra coisa, o combate dos jogadores do meio da defesa estava muito eficiente. Aquela roubada de bola no curso do caminho do adversário para chegar até a área estava funcionando muito bem. Isso ajudava o São Paulo a retomar a bola
e já reconectar com o ataque rapidamente e pressionar o Corinthians de novo. O gol sai assim, o primeiro, né? Numa bola que é recuperada na defesa, que cai ali no meio, Marcos Antônio encontra o Luciano já entrando pelo lado esquerdo, e aí o Luciano que já tinha entrado por ali, também pelo lado direito, é, é, tentando essa diagonal perto da área, ficou solto nessa hora, e aí você conta com a capacidade do melhor finalizador deste elenco, ele entra na área e não fica pensando, ele acha espaço, bate e faz o gol. E depois, a bola sai, o São Paulo recupera a bola na saída de bola do Corinthians, gera um ataque do lado esquerdo com o Wendel, que jogou bem por ali, ele faz o corredor, joga na área e encontra o Luciano chegando de novo, de frente para o gol, do jeito que ele gosta, já para bater lá no meio e fazer 2-0. O São Paulo fez 2-0 em 4 minutos, liquidou o jogo ali, mas poderia ter feito antes e poderia ter feito mais. No segundo tempo, o Corinthians faz 3 alterações, incluindo o Memphis Depay saindo, que não jogou bem no primeiro tempo. O Dorival vai para aquele tudo ou nada. Mesmo assim, o Corinthians melhora a sua distribuição do meio para o ataque, mas continua inofensivo. E nessa de continuar inofensivo, o São Paulo que começa o segundo tempo administrando, fechando os espaços, tocando a bola um pouco mais devagar, começa de novo a aumentar o volume, começa a pressionar o Corinthians outra vez e vai para dentro, podendo fazer o terceiro gol, tem algumas oportunidades para isso. Depois cai de produção. O São Paulo cansa muito, porque o ritmo é muito pesado. Isso é uma coisa que também em treinamento vai ter que ser bastante observada, porque talvez daqui 3 jogos o Crespo tem que começar até a fazer revezamento, porque os caras talvez não aguentem, o ritmo é muito pesado, o time corre muito, e começou a cansar. E ao cansar, vieram substituições. E foi o único momento do jogo em que o São Paulo caiu. Dos 35 ao final do jogo, porque os jogadores que entraram estavam desconectados. O Ferreira ainda está no modo Zubeldia. Ele não entendeu que nesse modelo atual, ele compõe com os jogadores do meio quando está sem a bola, e a dinâmica de jogo é entendo a bola evoluir tocando. Não adianta ficar parado na ponta esperando que a bola chegue lá de trás, aquela bola longa para correr. Se ele não brigar pela bola, não tem jogo para ele. E ele ficou muito tempo sem brigar pela bola. E ele ficou sem função no jogo. Por ele mesmo, não por causa da ideia do técnico. Ele só foi acordar lá no finalzinho. Ele deu 2 ou 3 dribles ali. Mas ali, nesse período, e aí o Tapia entrou, não sabia, entrou elétrico, mas ainda não sabia muito bem onde estava pisando. Teve um lance que ele poderia ter feito o gol, acabou passando para o próprio Ferreira, mas demorou na passada e aí atrasou a conclusão desse lance. No caso dele é mais compreensível, foi a primeira vez que ele entrou. O Pablo Maia entra mais para ser um pegador ali e ter a função de ficar em cima do Garro, que é um cara que se movimenta muito. Então isso também acaba trazendo o São Paulo um pouco mais para trás, porque é um jogador que vai trabalhar naturalmente um pouco mais para trás quando a dupla anterior estava trabalhando muito naquela dinâmica de propor jogo. Então, dos 35 ao final, o São Paulo passou a ser pressionado pelo Corinthians, mas uma pressão um tanto quanto desordenada que não assustou. Assustou mais o São Paulo ter dificuldade para sair. Ele foi começar a se achar de novo, mais para o final do jogo, porque aí o Corinthians também cansou, parece que já se entregou para o resultado, o São Paulo quase faz o terceiro também. Mas enfim, tirando esse detalhe, foi uma atuação de bater palma, eu só acho que a gente tem que se preparar, porque haverá jogos complicados, contra o Juventude será complicado, contra o Fluminense não será como foi hoje contra o Corinthians, mas eu acho que o São Paulo é um jogo bem ganhável, pelas características dos dois times, pela forma como o Renato trabalha. O Fluminense ele parte para cima, mas ele acaba deixando espaço para ser atacado, isso pode ajudar o São Paulo também. E aí é preciso ver quem é que vai estar disponível, né? O Oscar hoje sofreu um lance... Cara, a cama de gato tinha que começar a ser proibida no futebol, né? Ele é um lance muito perigoso.
E o Oscar saiu mancando. Você percebe que ele sentiu alguma coisa que a gente só vai saber na semana. Pode ser alguma coisa de quadril, pode ser sério. Então não dá para dizer, mas digamos que ele possa jogar, ele jogando. E finalmente, quem sabe voltando o Lucas, talvez contra o próprio Fluminense, a gente pode ainda aumentar a qualidade dessa equipe. É esperar para ver. Bom, o Rafael foi pouco exigido, apesar de estarmos falando de um clássico, e quando foi muito seguro, nota 7 para ele. Ferrarese, muito tranquilo, dono do lado direito da zaga, 7,5. Arboleda brincou de jogar hoje, anulou o Memphis Depay no primeiro tempo, teve até uma jogada lá que foi humilhante para o holandês. Dá para dar uma nota 8. Também para o Alan Franco, que estava muito seguro, que acertava a pasta na hora que saía, nota 8 também. Do lado direito, Cedric, de novo um jogador abaixo, e eu acho que ele pode mais. O destaque que eu vou fazer sempre para o Cedric, ele leva o jogo a sério. Ele não é um encostado, ele não é um cara que não se entrega, mas tecnicamente ele está mal. Acertou alguma coisinha hoje, aqui e ali, mas está mal. Só que só tem ele. Nota 6 para ele. Marcos Antônio e Damian Bobadilha, olha, um belo achado do Crespo, mas dá para a gente explicar, né? O modelo com 3 zagueiros te deixa uma opção para a montagem dos volantes do seu time. Ou você monta 2 jogadores que sabem sair para o jogo e confia o poder de bloqueio aos seus 3 zagueiros, recompondo com 2 laterais, ou você põe sempre um volante mais pegador para ser uma espécie de guarda da entrada da zaga de 3. Essa é a opção que você tem. É mais ousado e mais corajoso usar 2 volantes que jogam. O jogo tende a ser melhor, mais bonito, mais envolvente. Mas, ao mesmo tempo, é mais difícil porque você deixa espaços abertos. Então, você tem que achar um equilíbrio entre sair para o jogo e recompor. E os dois têm feito isso muito bem. Então, 8 para o Marcos Antônio, que assumiu a responsabilidade quando o Oscar saiu também, e 8 para o Bobadilha. Outra grande partida do paraguaio, muito mérito do técnico. O Oscar, enquanto esteve em campo, não brilhou, é bom que se diga isso, mas estava participando de tramas ofensivas mais do que em outros jogos. Aliás, foi numa trama ofensiva que ele cai dentro da área, feio pra caramba, não aguenta ficar em campo e sai. Muita gente perguntou, e o pênalti que o Daronco não deu? Não foi pênalti. Na minha visão, não foi pênalti. É um encontro de jogo, só que, como o Oscar está subindo, os dois, na verdade, disputam uma bola de cabeça. O Martínez vai para cabecear a bola, você percebe isso no lance. O Oscar sobe mais que ele, e aí ele escora o Oscar. Mas ele não faz o movimento de jogar o Oscar. Ele faz a tal cama de gato. O Oscar cai de mau jeito, mas não é pênalti. Talvez se a cama de gato passasse a ser efetivamente uma falta, aí aquilo vira pênalti. Mas eu não daria, não. Agora, o lance foi muito feio. O lance foi muito feio. Esse Oscar de 15 minutos, não dá para dar nota. Uma nota 5 pela participação. Entrou o Alisson, que deu uma dinâmica muito boa para o jogo. Jogou pelo lado esquerdo, jogou pelo lado direito. Foi para o ataque. O Alisson, se você perceber, foi escalado mais à frente para fazer a linha que o Oscar estava fazendo. E eu acho que jogou bem. 7 para ele. Aí nós tivemos lá na frente o Luciano soberbo, 2 gols. Nota 10. É 10, cara. O cara faz 2 gols. Participa de outros lances importantes. Incomoda a zaga. Ajuda o André Silva a jogar. Bota fogo no jogo. 10, nota 10, cara. Nota 10. E o André Silva coordenou muito bem com o Luciano essas ações ofensivas, foi muito presente ali na intermediária, puxando jogadas em velocidade para dentro da área, trazendo os marcadores do Corinthians. Nota 8 para ele, só que tem uma coisa. Tecnicamente, para melhorar. Precisa melhorar, inclusive, o fundamento de cabeça. Centroavante tem que saber cabecear e usar a cabeça no jogo, cara. Bola de cabeça ele não sobe. E ele tem muita dificuldade também de utilizar o corpo para proteger a bola para si. Então ele, quando está na corrida, ele não consegue, por exemplo,
se projetar para ele ficar com a bola, ele acaba abrindo, não sei se é medo de contusão, o que que é. São erros técnicos que comprometem, mas que não prejudicaram a atuação dele hoje, não. Quem mais entrou nesse time aí? O Pablo Maia, que fez uma partida firme na pegada ali e tal, mas ainda não é o momento do Pablo Maia. Não é, mas não é uma nota baixinha, não. Dá para dar um 6,5 para ele hoje, pela luta, inclusive. Tava bem pegador mesmo, chegou até a fazer falta. Entrou o Ferreira, que eu acho que demorou para pegar, vai ficar com uma nota 6. Entrou o Tapia, que não tapiou a gente. Eu acho que tá tudo dentro do script. Primeira vez que o cara entra, tá vendo, conhecendo o estádio, conhecendo os colegas, gera uma insegurança, teve aquela chance de quase fazer o gol, poderia ter feito, não fez, mas tá tudo certo. Tentou, errou, na próxima certa, dá para dar uma nota 6 pela disposição. E o Sabino, que entrou no final, no lugar do Alan Franco, também para dar um descanso, porque o Alan Franco estava arrebentado. O Tapa entrou no lugar do Luciano, né? E o Sabino sofreu um pouquinho ali pelo lado esquerdo da defesa, mas dá para dar uma nota 5 para ele. E o Wendel, eu acabei não falando, hein? Eu fiquei falando do Oscar aqui, não cheguei no Wendel. Melhor partida do Wendel no São Paulo. Acho que dá para repetir a dose, lembrando que o Wendel entrou no jogo no final do aquecimento, porque o Enzo Dias passou mal. Fez uma das melhores partidas. Aliás, jogando pelo São Paulo foi a melhor partida dele. E ele é o jogador para estar ali. Ele é o, entre aspas, famoso. Ele é o internacional. Ele estava na seleção brasileira no ano passado. Cara, esse cara joga mais do que ele jogava. E hoje ele jogou muita bola, vou dar uma nota 8 pro Wendel. É isso, gente. Valeu aí pela assistência, pela audiência. Comentem também, fique sempre à vontade e a gente se fala na semana. Aquele abraço para todos.